Você não vai resistir. Para eventos especiais como aniversários e confraternizações, conte com a Frozen Shake. 62992781919. Instagram, @FrozenShake_. Frozen Shake. Milkshake para os bons momentos. Onde tem fumaça, pode ter perigo de fogo. E no combate, a Líder Fire é profissional em manutenção e instalação de sistemas de combate a incêndio, placas, rotas de fuga e todo o material necessário para proteger seu patrimônio. Proteja-se agora. Não deixe esse assunto virar fumaça. Ligue agora pelo 62-3271-0826 ou 99195-2170. Rua VMA, Vila Multirão. A Líder Fire protege você. Você quer tranquilidade jurídica nas informações contábeis de sua empresa? A Dinastia Contábil faz o seu planejamento tributário gratuito e você ainda conta com a possibilidade de redução de impostos de maneira legal. Faça o que você mais gosta e deixe a contabilidade de sua empresa conosco. Dinastia Contábil, fazer o seu negócio ser próspero. Entre em contato agora mesmo com um dos nossos contadores. 62-98158-8108. www.dinastiacontábil.com.br. CRC GO 001826O. Os principais acontecimentos do Brasil e do mundo em pauta. Na Vinha FM. Começa agora. Mesa dos Notáveis. Oferecimento Dinastia Contábil. Otimizar ar-condicionado. Especializada em manutenção preventiva. Estamos ao vivo, é o Mesa dos Notáveis que entra pela Vinha FM. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Você já assistiu Divertidamente 2? Pois é, a animação vem com muitas opiniões e reviews aos montes. Para não dizer que somente reviews, muitas pessoas também utilizando a trend, o hype, a onda do momento para poder fazer postagens discutindo sobre emoções, falando sobre o controle delas e como lidar com cada uma. Hoje eu recebo duas notáveis, elas que têm conhecimento de causa para poder também falar um pouquinho sobre esse controle emocional. Não diferente, o filme é perfeito em usar o lúdico para poder mostrar várias emoções que surgem em momentos da vida. Então, a personagem que é a dona da mente, que é estudada ao longo do filme, ela está na sua adolescência e é um grande momento para todos nós, não é mesmo? Quem não passou pela adolescência e não teve grandes bagunças nas suas emoções? Então eu recebo aqui a querida Jordana Ribeiro, é mestre em psicologia clínica pela La Salut da Universidade Europeia de Atlântico, na Espanha, é especialista em terapia de constelação sistêmica, leitura de vários sinais corporais e também mestre em Reiki nível. Para falar também com o assunto, Gelane Moura, que é psicóloga com formação em terapia cognitivo-comportamental e terapia do esquema pelo Instituto Cognitivo e Weiner. Ela vai nos explicar tudo, eu tenho certeza. Deixa eu cumprimentar primeiro a Jordana Ribeiro. Jordana, obrigado pela presença, bem-vinda. Olá a todos, é um prazer imenso estar aqui com vocês, Guilherme. Obrigada pelo convite. Prazer é todo nosso. Querida Gelane Moura, bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, obrigada pelo convite. Tô meio rouquinha aqui, mas vamos fazer um esforço para sair essa voz. Isso é de tanto palestrar, é ou não é verdade? Isso é que é um filme para movimentar a opinião, né, gente? Eu tô impressionado como no primeiro já foi muito bom. Eu me lembro, na primeira versão do filme, muitas pessoas falaram sobre as emoções. Olha, era importante você, às vezes, ficar triste é normal, né? Que foi exatamente a conclusão do filme 1, né? Que a garota, ela fica triste quando ela entristece de verdade e depois ela se reorganiza emocionalmente. No caso desse filme, é um momento de ansiedade misturado com várias outras emoções, que é o ápice do filme, né? O aparecimento de novas emoções na vida de uma pessoa. Uma pergunta direta, é assim mesmo na vida real? O filme está tratando de algo que acontece na vida real mesmo? Tem emoções que você só passa a sentir depois de uma certa idade, como o filme mostra?
Sim, foi fantástico a forma com que eles se representavam no filme. A gente pode perceber que neurocientistas estavam junto nessa roteirização do filme também. E aí a gente pode perceber o seguinte, com o ápice da puberdade, que a gente vê essa questão dos hormônios, alterações hormonais, nós realmente ganhamos novas emoções no sentido de ansiedade, principalmente a adolescente que está construindo uma identidade ali. Sim. Então ela vai realmente ter novas experiências, novas sensações. Que maravilha. É uma coisa legal de se pensar, porque se não existem todas as emoções na fase inicial da vida, também não deveriam ter todas as informações na fase inicial da vida, né? O que você me diz, querida Gerlane? Então, quando a gente fala de emoções, a gente precisa entender uma coisa, Guilherme. Nós nascemos com 5 emoções primárias, que inclusive no primeiro filme retrata isso muito bem. Então, nós nascemos com a raiva, com o medo, com a alegria, com a tristeza e com o nojo. Então, você percebe isso em um bebê. Um bebê é possível a gente notar quando ele está tristinho, quando ele está com surpresa, quando ele está com nojo, vai comer alguma coisinha, quando ele está com raiva. Então, essas emoções não tem como a gente escolher ter ou não. Então, o primeiro processo, inclusive, para a gente ter regulação emocional, para a gente lidar com as nossas emoções, é a gente entender e aceitar isso. Eu não tenho opção de não sentir. Eu tenho opção do que eu vou fazer com o meu sentir, tá? Então, ok, nasci com 5 emoções primárias, todos nós. A partir do momento que a gente vai se desenvolvendo, a gente chega na adolescência, aí vem o filme 2, muito inteligente, trazendo novos sentimentos. Então, as emoções primárias são aquelas lá do primeiro filme, que nós nascemos. O resto, tudo que você sentir, inclusive, não é emoção, você sabia? É sentimento. Bom, falando da perspectiva da minha abordagem... Mas gostei, vamos entender. Qual que é a diferença de emoção e do sentimento? Vou explicar. Emoção, ela é uma descarga fisiológica no nosso corpo. É um fenômeno involuntário. Você não controla se você tem raiva, se você tem medo. Você sente e nasce com ela. Então, se eu não nasci com isso, é um sentimento. Então, fica fácil, né, de eu entender o que é solidão, frustração, saudade. Isso tudo é sentimento. Eu não nasci com isso. Você não nasceu frustrado. Mas você nasce com a possibilidade ali de sentir uma raiva. Então, tudo que vem após o que é primário é sentimento. Mas vou te responder. O sentimento, ele não é forte, intenso como emoção. Por exemplo, quando você está com raiva, isso é nítido. Você fica vermelho, você fecha os punhos. Quando você está irritado, é um sentimento. Então, quando você começa a pensar sobre, você começa a decodificar, você está sentindo e não emocionado, digamos. Perfeito. As emoções, elas estão ligadas até à vida saudável, né? Vamos dizer, por exemplo, da ansiedade para atravessar a rua. Acho que é um bom exemplo, né? Se você é muito tranquilo para atravessar a rua, você vai morrer cedo, né? Precisa ter ansiedade no sentido de cautela. Sim. Agora, tudo exagerado vira doença. E tudo também faltando é outro tipo de problema. Então, a gente está sempre tendo que estar ali no equilíbrio perfeito. E aí a pergunta, né, do filme, que é legal, porque ela está na adolescência e a ansiedade aparece. Claro que mostra ali a ansiedade em coisas pontuais, né? Medo de perder os amigos, medo de não ser aceito, né? De fazer parte do grupo. Mas a vida tem outros tipos de medos também. Mas aí a pergunta, faz parte da saúde mental ser ansioso? Vocês como especialistas em sentimento e emoção, e aí? Pegando esse gancho da doutora Gerlane em relação à fisiologia, a gente pode olhar para a ansiedade justamente como essa alteração, essa mudança fisiológica. Existe um termo que a gente não precisa se apegar a ele aqui agora, mas que é o PNAI, que é o quê? A psiconeuroendocrinoimunologia. Bonito nome, né? É um nomão, né? Mas só para contextualizar aqui e explicar que a influência das emoções, ela afeta diretamente o nosso organismo. Perfeito. A fisiologia, tanto no sistema nervoso quanto no sistema endócrino. E o contrário também é verdadeiro. Se nós estamos com alteração fisiológica, com alguma desregulação, isso também vai alterar as nossas emoções, aquilo que a gente está sentindo. É a famosa, vamos colocar aqui, depressão fisiológica. A pessoa não faz exercício, só come mal e aí por falta de alguns nutrientes não consegue produzir hormônios
como serotonina ou outros. Isso, tanto que em consultório terapêutico, pacientes com esses sintomas, a gente precisa investigar também a fisiologia. Encaminhar para um médico especialista para ver como que está a questão hormonal também desse paciente. A alteração, por exemplo, da tireoide altera muito a questão de ansiedade, depressão, por exemplo. Então, trazendo essa questão da ansiedade, de ela é normal, não é normal, né? Primeiro a gente precisa tirar esses termos de certo ou errado para entender que é natural sentir ansiedade. Como você bem falou no início, Guilherme, a ansiedade faz com que nós nos preparamos para algo. Faz com que a gente estude para uma apresentação, faz com que a gente olhe para os dois lados da rua, como você exemplificou. Então, ela é natural. O que vai mudar é como que a gente lida. Como que nós vamos lidar com as emoções para que a gente possa fazer escolhas mais assertivas e entender o nosso espaço na vida para que a gente possa se relacionar tanto interpessoalmente quanto intra, né, com nós mesmas. Eu acho que eu até complemento aqui para perguntar para a Gerlane também, porque me parece ser o mal do século. As pessoas não controlam a ansiedade mais. Talvez por causa da quantidade de dopamina, não sei, porque a gente está o tempo inteiro com entretenimento, né? Antigamente o tédio existia, hoje em dia não existe. Né? Tá aí uma outra discordância minha do filme. Tem um sentimento que eles colocam lá que é tédio. Na minha opinião, a criança hoje em dia ela não tem nem tempo para ficar entediada. Se tem um Netflix, tem um YouTube, não tem o YouTube Kids, ele já vai para um parque que o pai levou ele, se não no shopping tem um parquinho para ele ficar brincando e compra o cachorro. Então, minha opinião. Mas o que você acha? É um problema do século a ansiedade? Ansiedade. Então, tem se tornado um problema por essa falta de manejo, né? Porque a ansiedade, ela existe, ela é essencial na nossa vida porque ela é protetiva, ela é filha do medo. Então, o medo ela é uma emoção, que eu acabei de falar, primária, e nasci com ela. Então, a ansiedade é o quê? O sentimento. Ela é mais amena, só que ela desregulada, ela paralisa. Então, nós temos o ser humano tem 3 reações. Ou ele luta, ou ele foge, ou ele paralisa, diante do perigo. Então, um nível alto de ansiedade, ele faz o que fez no filme. Lembra da Riley? Ela simplesmente paralisou ali no jogo. E ela começou a acessar um conceito, né, negativo dela, né? E ela começou a lembrar, não sou boa bastante, não sou o suficiente. Então, todos esses pensamentos vão aumentando mais a nossa ansiedade. Então, o que existe hoje? É uma falta de manejo. Porque se a gente começar, Guilherme, a entender que a ansiedade, ela está a serviço da nossa sobrevivência, que a gente precisa dela, né? Igual a Jordana falou, ela faz a gente se preparar para estar aqui, inclusive. Sim. Se a gente não tiver ansiedade, a gente não avança na vida. Verdade. A questão é regular, igual um som. Não pode estar nem muito baixo, nem muito alto. Lá no filme, ela colocou no 12, né? Então, ela paralisou. 0 não é bom. Então, o desafio é a gente achar ali o caminho do meio, é usar ela a nosso favor. Então, para isso, a gente precisa, primeiro ponto, não negá-la. Então, o que acontece que eu vejo no consultório? Quem é muito ansioso, quem até tem TAG, né? Transtorno de ansiedade generalizada, é um transtorno. Nega muito, eu não quero estar ansioso. Quanto mais eu nego, mais eu vou ficar ansiosa. Então, o primeiro ponto é, poxa, eu tô ansiosa, tô. Então, por que eu estou ansiosa? Eu tenho habilidade para fazer tal coisa? Eu tenho competência? Tá tudo ok? Não, eu acho que eu tenho, mas eu preciso desenvolver. Então, eu vou atrás para me desenvolver, para ficar mais segura, para diminuir a minha ansiedade, então. Mas ela precisa estar aqui, tá? Ela existe, não tem como eu negar. Eu gosto de usar uma metáfora, que eu uso muito no consultório, que é assim com meus pacientes. Eu falo, você sabe quando a ansiedade ela tá patológica? Ela é igual um alarme de carro. Um vento dispara. Um gato passou perto, dispara. Então, o seu sistema de alerta está em alerta excessivo. Então, você não está bem. Você está ansioso além do que poderia estar para produzir, para realmente performar. Então, esse excesso de ansiedade não vai te fazer performar. Então, o seu carro está com o alarme aí, tá disparado, né? Tá ineficiente. Ele tá lá para te proteger. Você coloca o alarme para quê? Para te avisar se vai, né, um ladrão, se vai roubar seu carro. E no Brasil, a gente ainda tem o costume, não tranca só com um giro. Tem que girar 2 vezes a chave. É assim que o pai ensina? Tá vendo? Gira 2 vezes. Aí não girou, o bandido entra, rouba e a culpa é porque girou só uma vez. Tá trancado, mas tinha que ter girado 2 vezes. É interessante que realmente tudo é coordenado. E uma coisa engraçada, dei o exemplo do ladrão aqui, de girar 2 vezes a chave. Mas qual é o melhor momento que a pessoa mais protege a casa? É depois de ser roubada. Aí volta aquele medo, ela muda até de casa, né? Quando, na verdade, já deveria ter pensado nisso antes, né?
famoso seguro também, seguro de vida, seguro de carro, tudo é pensando no futuro, né? E eu acho que é um grande investimento seguro, né? Se você calcular na ponta do lápis, você percebe que seguro, deixar de comprar ou pagar um seguro não é economia, né? Então, mas aí olha só, a ansiedade, ela é uma previsão de futuro, por isso que ela existe. Sim. E se eu compro esse carro e não põe seguro? E se eu for roubado? E pensando até no passado, porque na verdade as experiências elas transformam as suas atitudes. Então, seu amigo foi roubado o step da Hilux dele, né? Em Goiânia teve muito isso no passado. Então você já pensa, será que eu vou comprar caminhonete? Não vou mexer com isso não, deixa quieto. Aí hoje em dia não tem mais, tem a galera que tá entrando, né, na caminhonete. Assume um outro governo ou muda alguma coisa, muda tudo. Então realmente a gente tem que ir fazendo sempre previsões. E uma coisa legal também da gente conversar é porque tem pessoas que dizem assim, coração é cavalo sem dono, né? Não tem como você domar cavalo selvagem. Mas a grande questão é que isso é só a desculpa para fazer o que dá na cabeça. Quando, na verdade, domina sobre as emoções quem escolheu. É um fato. Eu vou até dar um exemplo aqui exagerado, mas é verdadeiro. Quem não domina as emoções está na cadeia. Tenho vontade de matar, vou lá, mato, vou preso. Eu tô com muita vontade de comer chocolate, não tenho dinheiro, por isso vou roubar. Não funciona assim a vida. Né? Você precisa trabalhar, você precisa fazer por onde. Você tá com raiva, você não pode matar a pessoa, não é assim. Mas tem gente que não tá nem aí. Eu sinto e eu faço porque eu senti. Isso aí é conversa de gente normal ou tá desregulado, Jordana? Essa analogia é muito bacana, porque eu vou um pouco mais profundo dessa cadeia, porque a pessoa, quem não controla as emoções, vai para a cadeia e a cadeia interna, né? Ela fica dependente emocionalmente e sem liberdade o suficiente para fazer as próprias escolhas, porque as escolhas vão ser sempre baseadas no que ela está sentindo, o que a pessoa vai pensar, o que está acontecendo ali, a parte da impulsividade. Então, se a gente olha, né, eu sou fã em relação à informação e defendo muito isso, né? A informação, ela liberta, e os participantes, os ouvintes que estão aqui, estão num passo além, justamente porque está se informando, não precisa esperar acontecer com ele para que ele possa controlar as emoções e ter essa liberdade. Sim. É uma coisa que eu falo muito no trabalho que eu faço com as mulheres, né? Com esse resgate feminino, delas trabalharem muito a questão da identidade delas, quem elas são. E tudo a gente começa nas emoções, no controle das emoções, para que elas ficam livres realmente para fazer escolhas assertivas. É uma coisa, você está dizendo sobre as mulheres, tem um evento, né? Imersão Ametista, é isso? Isso, vai acontecer a Imersão Ametista agora, sexta e sábado, na próxima sexta e sábado, trabalhando a autorrealização pessoal e profissional da mulher. E esse é o trabalho com mulheres que você estava comentando aí. Exatamente, também. É mais do que curso e palestras o evento. Vai ser 20 horas de imersão de fato, onde eu vou estar trabalhando com elas vivências, desbloqueios emocionais, trabalhar muito a questão de repetição de padrões da ancestralidade, que a gente tende a carregar muito e repetir padrões das mulheres da nossa família, principalmente. E nesse evento eu vou estar ali trabalhando com elas, desbloqueando essas questões para que elas possam assumir o seu espaço na vida, alcançando a autorrealização pessoal e profissional. Em outras palavras, gerenciando as emoções para alcançar o objetivo, Total. né? Uma coisa legal também que você estava dizendo é porque um ouvinte, ele comentou aqui, lá em casa a psicóloga sempre foi a minha mãe. Pegava o cinto e me dizia, você não é todo mundo. E essa frase todo mundo já ouviu, né? Essa frase é famosa, você, né? Mas mãe, todo mundo da escola vai no zoológico, deixa eu ir também. Você não é todo mundo. Você já tinha um compromisso, você vai pro seu compromisso. E engole o choro. Aí você já, rapaz, aí vai embora. Vamos entender melhor como gerir as emoções e o que o mundo moderno nos ensina, né? Onde pais ficam tristes porque o filho não gosta mais deles. Meu Deus, esse mundo precisa de ajuda. Né? Tá perigoso o negócio, tá perigoso. Nós vamos entender isso já no próximo bloco. Vou fazer um rápido intervalo e na volta eu leio aqui também mais participações. Um abraço para Valéria, que mandou mensagem, o querido Marcos Vidal, que está aqui, a Cristina e todos os outros que participam ao vivo. Nós estamos também no YouTube, se você quiser mandar aqui no chat e eu leio ao vivo já, logo após o intervalo. Não sai daí. Estamos apresentando Mesa dos Notáveis. Oferecimento Dinastia Contábil. Otimizar ar-condicionado. Especializada em manutenção preventiva. Seja bem-vindo, Rádio
91.9. Ouvinte da Vinha FM, para você que gosta de histórias, escuta essa, porque essa é de um golpe que anda acontecendo no meio do mundo da informática. E o Stefanes é um especialista, ele vai contar pra gente de um pai que foi enganado por um vendedor e o assunto é sério. Stefanes, conta pra gente essa triste história. Guilherme, essa eu me compadeci. Chegou um pai na nossa loja com um computador, ele era aquele cheio de luzinhas, bonito. Famoso RGB. Exatamente, o famoso RGB. E o pai chegou ali e me disse, olha, eu comprei esse computador gamer, mas o meu filho fala que não roda nada dos jogos que ele instala. E aí o meu técnico de prontidão já veio, deu uma olhada e deu aquela risada de canto de boca, né? E falou, olha, eu sinto muito, mas o senhor foi enganado. Então eu quero dar um alerta aos ouvintes. O computador gamer, ele não é somente luzinhas, não é somente aquele RGB colorido. O computador gamer, ele é um conjunto de processamento, de placa de vídeo, memória RAM, SSD, e então formando esse conjunto é que você tem um altíssimo desempenho para rodar gráficos pesados. E não, se não bastasse, um computador gamer não serve somente para jogar. O computador gamer ele serve também para edição no AutoCAD, no CorelDRAW, no Revit, todos esses programas que hoje o pessoal da engenharia, o arquitetura. Então esse computador ele dá esse desempenho. Mas para isso você precisa de gente honesta e especializada nesse caso para poder te oferecer o melhor com custo-benefício. Stefanes, uma pergunta aqui em nome dos pais que tem muitos filhos que querem jogar durante essas férias. É possível ter um bom computador gamer sem gastar tanto? É possível, completamente possível. É aí que o pai precisa fugir do golpe, porque às vezes ele gasta bastante e não tem o que tá ali na foto ilustrativa. Mas a Black Info é uma loja física onde você vai ver o produto, vai pegar no produto e você vai certificar que é esse produto que foi entregue. E o melhor, fazer amizade para poder estar sempre com a garantia em dias. Hoje o pessoal ama comprar pela internet, mas não são poucas as histórias de gente que comprou, o computador chega com uma peça queimada, ou é o golpe que você acabou de contar, e infelizmente a devolução não é tão simples como parece. Então é o seguinte, você que não quer explodir a sua mente, quer na verdade se alegrar e descansar com o que comprou, liga na Black Info, faça uma consultoria gratuita sem compromisso e saia de lá com o computador gamer do seu filho, ou quem sabe o seu novo computador para processar programas pesados que tem aí uma necessidade de um bom processamento. Querido Stefanes, qual o número da Black Info? É 62-3999-0071. Você pode ligar ou pode nos chamar no WhatsApp. Não caia no golpe, visite a Black Info e seja abençoado. Obrigado, Stefanes. Valeu. Atenção, chegou a grande chance de comprar o seu carro novo. É o feirão de fábrica Navesa Renault. Somente a líder de vendas para garantir vantagens assim. Descontos de até R$15 mil. Taxa zero em até 36 meses. Valorização do seu usado. E na compra de Duster e o novo Cardian, tabela FIP no seu seminovo. E a Navesa ainda cobre qualquer oferta anunciada em Goiás. Feirão de fábrica Navesa Renault. É na Praça Nova Suíça. Consulte condições. Paz no trânsito começa por você. Sua empresa ainda não tem aplicativo próprio? Quer dar um basta nas comissões de vendas em aplicativo de terceiros? A Big Sys tem a solução. Com equipes especializadas em desenvolvimento de aplicativos, infraestrutura e serviços em nuvem, podemos criar a melhor experiência digital entre você e os seus clientes. Entre em contato com a nossa equipe e descubra como alavancar o seu negócio no meio digital. 62-3142-6220. Nosso número também é o WhatsApp. Instagram, @bigsys.it. Big Sys. Tecnologia potencializando o resultado. Vinha. Ética e cidadania, com Cairo Salim. Olá, ouvinte. A Procuradoria-Geral do Estado anunciou que estão abertas as inscrições para o concurso público para Procurador do Estado de Goiás. Os interessados deverão se inscrever até o dia 10 de julho no site da Fundação Carlos Chagas, www.concursosfcc.com.br. O concurso é dividido em 4 fases. A primeira etapa é a prova escrita objetiva. A segunda fase é a prova escrita discursiva. Logo após é a prova oral e, finalmente, a prova de títulos. As datas de aplicação estão todas no edital disponível no site da PGE Goiás. Você que está apto a realizar a prova, faça a sua inscrição e não deixe passar essa oportunidade. Se prepare para alcançar o trabalho dos seus sonhos. Leia o edital disponível no site da PGE e se prepare. Grande abraço. Siga-me nas redes sociais no @Cairo Salim e também no Instagram.
Ética e Cidadania, com Cairo Salim. Estamos apresentando Mesa dos Notáveis. Oferecimento Dinastia Contábil. Otimizar ar-condicionado. Especializada em manutenção preventiva. Estamos de volta com Mesa dos Notáveis, falando sobre a gestão das emoções em um momento onde um filme levanta grandes questões na internet e em todos os lugares. Sou muito feliz em poder falar disso nesse momento, porque primeiro nós temos aí a discussão em alta, né? Então nós estamos falando do momento em que todo mundo está palpitando sobre as emoções, até porque foram estimulados pela grande produção do filme Divertidamente. E, segundamente, porque estou com duas notáveis. Querida Jordana Ribeiro está aqui, é mestre em psicologia clínica, e também a Gerlaine Moura, que é psicóloga em formação em terapia cognitivo-comportamental e também terapia do esquema pelo Instituto Cognitivo e Weiner. Deixa eu perguntar, Gerlaine, o que é terapia do esquema? A terapia do esquema ela é um desdobramento que a gente fala da psicologia cognitivo-comportamental. Então, a psicologia cognitivo-comportamental, ela foi criada por Aaron Beck, e a terapia do esquema veio numa segunda onda, né? É um aprimoramento, mas não é do Aaron Beck, é do Jeffrey Young. Ela fala, diferenciando uma da outra, é que a terapia do esquema, ela fala das nossas necessidades emocionais, aquelas que não foram atendidas. E ela fala de 5, já que você acho que tem a ver com o que a gente está trabalhando aqui, ela fala que as nossas 5 necessidades humanas, universais, Guilherme, isso tem a ver com emocional também, são vínculo, a gente nasce na necessidade de vínculo, autonomia, viu, papais? Essas 5 necessidades emocionais aí, os pais, né, mamãe e papai, precisam estar bem, sempre atentos aí à criação dos filhos. Autonomia, espontaneidade e lazer, criança precisa ter tempo de brincadeira, precisa brincar, ela precisa de limites realistas, e ela precisa de expressão emocional. Ela precisa expressar as emoções, ser validado. Ser validado não é concordar com a birra, é dar direito a ela sentir aquele sentimento ali. E o que eu vejo hoje dentro dessas necessidades emocionais, né? Dentro do nosso contexto social hoje, que mais dificulta gerenciar as emoções é o tal dos limites. Por quê? Porque hoje a gente tem muito medo de colocar limite nos filhos e eles não gostarem mais da gente, porque a gente está à mercê. Isso é loucura, desse amor. Né? Isso é loucura. Você que tirou os limites da sua casa, você pode ganhar seu filho agora, você vai perder ele depois. Né? Tem que escolher. Você quer ter seu filho até o final da vida dele, então ponha limites. Se não for você, vai ser a Rotan, tem que escolher. A questão, Guilherme, é que a criança, vamos falar o ser humano, que essas necessidades aí são universais. O ser humano que não teve limite, ou que não tem limite, o que vai acarretar lá no futuro? Ele não vai ter autocontrole, ele não vai conseguir gerenciar as emoções dele. Então, a terapia do esquema vem falando disso. Se ele não consegue gerenciar as emoções dele, ele não consegue ter disciplina, por exemplo. Você sabe que a pessoa que procrastina muito, falta disciplina, que falta autocontrole, que faltou limite? Sim. Então, você quer que seu filho conclua tarefas, que ele tenha performance, que ele seja bem-sucedido? Eu tô falando bem-sucedido, eu não tô falando nada de dinheiro. Tô falando ser bem-sucedido como ser humano. Concluir as coisas, ele precisa de limite. Então, colocar limite é algo necessário, é uma necessidade humana. Com muita certeza. E o pai que não põe limites com medo de perder o filho, ele já está perdendo o filho, né? Porque ele não percebeu. Mas a criança, ela foi feita para ser ensinada, ela não sabe, precisam ensinar. Aí, tem até uma brincadeira, o pastor Cláudio Duarte, ele disse uma vez assim, na minha vez eu apanhei, meus pais, né, me ensinaram, me disciplinaram. Agora, na minha vez, não pode mais fazer mais nada, é proibido ensinar a criança, né? Proibido você poder dar limites, e isso é uma loucura. Infelizmente, nós temos aí a geração de pais que são reféns dos próprios filhos. O Alcione tá dizendo aqui, querido Guilherme, todos os notáveis, minha mãe, quando eu tava muito rebelde, ela vinha me corrigir e eu falava pra ela, todo mundo faz. Minha mãe pegava uma vara de amora e dizia, essa vara aqui é pra corrigir todo mundo. Então, todo mundo faz, pode trazer todo mundo que eu vou corrigir, né?
Em outras palavras, o filho da fulana, a fulana resolve. Você é meu filho, seu problema é comigo. É importante demais a gente ter pais na vida, né? Ah, se não são os pais. É legal até você parar para conhecer a vida de um filho sem pai. Acho que a gente está falando aqui sobre limites. Eu tive a oportunidade de estar ali no abrigo Eunice Weaver, uma casa de acolhimento, ajudando algumas crianças que não têm pais. Então, assim, você percebe a insegurança, você percebe a falta de limites, porque a criança ela não tem pai. Então, se eu não tive pai, também ninguém vai mandar em mim. E isso tudo é só destrutivo, não tem nada de bom. Zero de positivo. Mas tem pessoas que acham que não, que o pai ele precisa sim deixar a criança sem limites, né? Reavalie se você, esse pai, está nos ouvindo. Uma pergunta legal de fazer, é porque nós falamos aqui do filme, das emoções, mas falando até mais de mulheres, porque eu percebo que a mulher ela lida muito com culpa, lida muito com ansiedade em níveis maiores do que homens. Isso é só uma impressão ou na prática é assim mesmo, Jordana? Isso foi através da construção, né, desse papel, desse lugar da mulher na sociedade. Então eu brinco falando que a mulher povo, ela precisa ser mãe, ela precisa trabalhar, ela precisa ser esposa. E isso, se não elaborado e se ela não identificar, primeiro, antes de qualquer outra função, entender qual é a personalidade, qual que é a identidade dela e qual que é o movimento dela na vida, ela vai se cobrar, vai gerar muitas cobranças, tanto internas quanto externamente. E isso eu tenho algo comigo que é assim, a mulher ela é o pescoço da família, né? Enquanto o homem ele é o cabeça da família, a mulher ela traz esse movimento, ela traz essa flexibilidade. Quando a gente fala da energia da mulher, é uma energia suave, de acolhimento, de nutrição. E isso não significa que a mulher ela não possa ir trabalhar, ir para a vida e fazer o que ela bem quiser fazer. Mas a questão aqui é quando eu não olho para esse feminino, quando eu não olho para essa função da mulher enquanto feminina, eu começo a me cobrar, eu começo a destoar, às vezes até disputar com os homens. E aí o nível de ansiedade vai lá em cima, o nível de adoecimento também. Muitas mulheres aí com endometriose, a gente percebe um conflito muito grande com o masculino, negando mesmo, entrando num conflito, numa rixa masculina. Abraçando o feminismo com tudo, né? Tipo assim, achando que querer competir com homens é o segredo de vencer. Quando, na verdade, Deus fez diferente exatamente para desempenhar papéis diferentes. Exatamente. E aí, uma questão que gera muita polêmica, né? Que mulheres podem querer ir jogar pedra. Mas as que querem podem ir, só que a gente sabe, né? É, porque o feminista é diferente de ser feminina. E quando a gente acessa o nosso ser feminina, nós acessamos o nosso potencial máximo, porque é a nossa essência. Sim. E quando a gente acessa a nossa essência, nós conseguimos exercer nossos papéis, seja eles quais forem, com leveza e tranquilidade. Eu consigo ter presença no meu papel de esposa, consigo ter presença na minha carreira e as coisas elas vão com leveza. Porque aquilo que é natural, né, que vem onde Deus, o Criador, construiu com aquele propósito, ele prospera, ele é abundante. Sim. É uma coisa interessante também de dizer, o homem, por mais brilhante que ele seja, ele nunca será mãe, né? Nunca vai gestar. Então, Deus fez a mulher com talentos únicos para que ela desempenhe. Nada mais nobre do que uma mulher que diz, eu abro mão de qualquer carreira para ser mãe. Na minha opinião, essa mulher deve ser louvada, porque ela escolheu uma das carreiras mais brilhantes e com maior impacto que existe. O que seria de Thomas Edison se ele não tivesse uma mãe, né? Foi a mãe de Thomas Edison que tornou o que ele foi. Então, assim, é loucura você demonizar com ideologias como o feminino a mulher que não quer ser como o homem. Essa mulher ela deve ser louvada, sim, e protegida, que é o papel do homem. Protegê-la para que ela desempenhe aquilo que Deus a fez para ser. E óbvio, ela é livre também para poder fazer da maneira como quiser. E a mulher, ela pode também exercer esses papéis fora, né? Na carreira dela. Sim. Com muita certeza. E com louvor, né? Tem exemplos aí aos montes. Não precisa nem esforçar para alcançar vários exemplos. Uma coisa também que a gente está falando aqui das emoções, e ficou de a gente perguntar, nos bastidores a gente conversou aqui, que é o fato as funções dessas emoções primárias, para a gente parar também de lutar contra aquilo que precisa ser, na verdade, processado.
Então, ao invés de ficar ignorando ou então culpando outros, não, mas a minha vida, eu sou descontrolado assim na hora da raiva, mas a culpa é da minha esposa, a culpa é do meu marido, a culpa é dos meus filhos, não, a culpa é do meu patrão, a culpa é dos colegas que eu tenho. Meu Deus, como eu tenho colegas de trabalho terríveis. E aí, querida Gerlane, como é que funciona isso na prática? Então, gerenciar as próprias emoções, né, Guilherme, passa pelo passo de conseguir se responsabilizar por elas, né? Então, quando a gente está buscando culpados, nós estamos aí no papel de vítima e o papel de vítima, ele não cresce, né? A gente na verdade, só piora. A gente precisa entender uma coisa. Gerenciar as emoções é conversar com o que você sente. Então, quanto mais eu reprimo, mais eu nego, isso não vai sumir, tá? E não é porque você nega o que você sente e que isso vai parar de sentir. Pelo contrário, quanto mais você nega, maior vai ficando. Então, o primeiro passo é você aceitar. Quando eu falo aceitar, é você reconhecer que tem uma raiva. Tá? Conversa com a raiva, fala assim, peraí, por que eu tô com raiva? Qual que é a função dessa raiva aqui agora? A raiva, e eu vou falar um pouquinho agora das funções das emoções para a gente entender e a gente ter esse diálogo interno para a gente se regular. A raiva, ela vem para falar para mim assim, já deu, basta, aqui eu preciso colocar um limite. Então, naquelas situações em que eu me sinto injustiçada, eu sinto que alguém está abusando, está aproveitando de mim. Se eu não tiver raiva, eu vou continuar naquela situação abusiva. E eu preciso colocar um limite. A gente estava falando agorinha de limites. A gente precisa estabelecer limites. É também triste quando a pessoa ela fica ignorando, aí de uma vez ela explode. É isso que acontece. É uma coisa até engraçada, né? Aquela pessoa calminha, caladinha. Engolindo. Aí você pensa assim, nossa, fulano é tão bonzinho, fulano é tão bonzinho. De repente, meu amigo, vem o dragão. Isso. É ou não é? E quebra tudo e eu não aguento mais. Aí você pensa, nossa, mas foi algo tão pequeno que teve uma reação tão grande. Quando, na verdade, isso é só consequência de alguém que está só negando que já existe ali. Já existe e não se expressa. Porque o ideal era expressar o limite desde o primeiro incômodo. Isso não foi confortável para mim. Isso é muito interessante com casais, né? Com casais, todos os relacionamentos que a gente tem, amigos, chefe, tudo. Se eu falo desde o início que aquilo não foi confortável para mim, que me causou isso não vai crescer. Mas eu vou engolindo, achando que vai se resolver sozinho. Porque a gente tem uma tendência, às vezes, de tentar evitar o conflito, fingindo que ele não existe. Só que o conflito fica dentro da gente e vai crescendo. E a gente entende justamente esse ponto lá atrás, né? No engole o choro, menino. Isso. Então, eu desconsidero as suas emoções. Eu preciso fazer com que você engula o choro, né? Pensando aqui em questões de paz também e socialmente. E aí, só que chega um ponto que fica insustentável. Aí é onde explode. Eu posso falar, eu sei o que você está sentindo. Você está sentindo vontade de comer esse chocolate, vou dar um exemplo, esse do engolir o choro. E agora está próximo do almoço. Eu entendo você ficar chateado, porque o chocolate é muito bom. Mas você não vai comer chocolate, porque aqui em casa a gente come chocolate uma vez por semana, ou só depois da sobremesa. Então, ia colocar o limite. Eu não vou deixar ele comer agora, mas eu vou expressar para ele, entendendo o que ele sente. Ele tem o direito de estar chateado. Ele só não tem o direito de ser desrespeitoso comigo. Exato. É até a maneira de a gente permitir o crescimento. Sim. Adianta não ter liberdade para errar? Não adianta, não vai aprender. Então, erra. Você pode sentir, mas a forma de... Porque o que acontece? Algumas crianças, quando elas estão raivosas, elas batem no pai e na mãe, elas xingam, elas chutam. E aí isso não é adequado. Isso não é regulação emocional. Olha, eu entendo você estar com raiva, eu entendo você ficar chateado, até porque raiva faz parte das emoções. Explica pra criança. Faz parte sentir raiva, a mamãe também tem raiva. Mas você já viu a mamãe saindo, chutando as pessoas, batendo? Isso loucura. Isso eu não aceito. Então, a raiva tem a função de estabelecer limites, a tristeza tem a função de transformação, transmutar, mudar alguma coisa na minha vida, reflexão. A gente só faz mudanças na vida quando a gente olha e fala, poxa, parece que não tá legal, eu tô triste da situação, não tô bem aqui, o que eu posso fazer para sair daqui? Então, a tristeza tem uma função. Depois vem... o medo, protetivo ao extremo. Precisamos do medo. Se a gente não tiver medo, eu passo ali, atravesso a faixa pedestre e morro agora. E geralmente aquele medo de altura é muito comum, né? E ele é bom demais, né? Porque se você não tem medo de altura, a chance de morrer mais cedo é grande também. Teve um cara que pulou de um balão, não sei aonde, aí foi recente. O balão furou
E aí ele entra dentro do balão. Ele tava com paraquedas, né? Só que aí na hora de pular, rasga o tecido do balão. Nossa. Ele cai lá dentro daquela estrutura gigante, bate no cesto e sai capotando. Por sorte não morreu, né? Sobreviveu, mas quebrou tudo, né? Quebrou ali na perna, quebrou a costela. Tem aquele negócio, se a pessoa tiver um pouquinho de medo, é saudável para não morrer. É necessário, é protetivo. E a alegria, a função dela é socializar. Todo mundo gosta de estar perto de gente feliz. Verdade. Então, isso é muito antigo, né, Guilherme? Isso é época lá, a gente for na história, né? Tem um livro que eu li de um best-seller de um judeu, acho que é judeu, chama Homo Sapiens. Esse livro foi um best-seller há 5 anos atrás. Ele fala que a ansiedade nasceu lá no Homem das Cavernas. Ele trazendo esse conceito, eu achei super interessante. Que ele falando que se a gente não tivesse medo de sair para caçar, então, né, se a gente não tivesse medo de sair para coletar, se a gente está lá na fazenda e eu vou sair sem desprevenido, eu vou entrar no mato e tem uma cobra. Sim. Então, o medo, ele nasceu muito 1000 anos antes, assim, muito tempo antes, e vem trazendo aí pra gente uma forma da gente se proteger, da gente se cuidar. Com certeza. Pega um menino de apartamento e leva para caminhar no mato. E leva o peão. O peão, ele tá de bota, às vezes de perneira, mas ainda assim pisa no chão, olhando, porque pode ter uma cascavel. Aí o menino de apartamento, ele vai correndo. Ele acha que é igual no videogame, né? E não é. A vida real é um pouquinho mais perigosa. Olha só, tá escrito: honra teu pai e tua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa, para que você tenha uma vida longa. Então, se você honrar seu pai e sua mãe, você vai viver mais. É claro, a mãe diz: não põe o dedo na tomada. O que o menino faz? Põe o dedo na tomada. Ô, menino bandido, né? Mas graças a Deus pelas mães e os pais. E a continuação é boa também, você acabou de dizer. Pais, não provoquem os seus filhos a ira. Em outras palavras, para de ficar provocando o filho. Porque tem pai que é sem noção também, né? Provocando a criança se irrita e a consequência vai acabar acontecendo, né? Porque o cérebro da criança, Guilherme, ele está imaturo para essa regulação emocional. Então, às vezes, a gente, quando eu fui mãe muito nova, fui mãe com 25 anos. Então, a gente quer que a criança, às vezes, tenha um comportamento adequado ali, e porque, né, no social não vai dar birra. Mas o cérebro da criança de 2 anos é totalmente imaturo, não tem. Aqui, ó, nosso cérebro, ele amadurece de trás para frente. Então, ali tá pura amígdala, puro sistema límbico, por tudo imaturo. Aqui é onde a gente toma decisão, córtex frontal, você sabe que ela amadurece 100% pronto? 24 anos. Ah, só depois dos 24? 24 anos, segundo a OMS, até os 24 anos a gente é adolescente. Eita! Então, como é que eu vou cobrar uma postura de uma criança de 5 anos, madura, adequada a 100%, se o cérebro dele ainda não está pronto? Eu preciso ensinar, eu preciso ter paciência para entender essa maturação, entendeu? Foi brilhante a sua fala, eu tô vendo que os meninos da Teca estão rindo. É porque são todos adolescentes ainda, viu? O Gessé, o Gabriel Mané. Agora, Guilherme, agora eles vão justificar. É por isso que ele gosta do Dragon Ball Z tanto. Agora eles vão justificar assim. Sabe por que eu tive esse comportamento? Porque eu ainda sou adolescente. Exatamente. Usar isso de muleta. Não, senhor. Pode continuar trabalhando igual adulto. Tem ninguém adolescente aqui. Mas é maravilhoso também entender, porque aí você pelo menos entende o outro, isso, né? Isso. Mas eu conheço uns adolescentes de 50 anos. É normal? O meu também. Conheço bastante. Eu conheço uns adolescentes que tem uns carros com som, coisa cara, hein? Mas não tem jeito, é tudo adolescente. Rebaixado. Deus que olhe. Parece que junta pra ir pescar e vira tudo adolescente, né? Tem esse fenômeno também, não tem? Que é o chamado quinta série. Aí tirou da minha boca, é exatamente isso. Quinta série, não sai de nenhum homem. É impressionante. Bom, tem um pessoal rindo aqui e teve uma pergunta muito legal falando o seguinte: é possível gerenciar emoções 100%? Esse 100% aqui é que é a pergunta, né? Jordana, o que você acha? Olha, vou trazer meu parecer em relação a isso. Gerenciar as emoções, ela é possível gerenciar 100%, mas isso não significa que a todo momento nós estaremos gerenciando as emoções. Legal. Né? Vou trazer um exemplo meu, inclusive, que aconteceu hoje. Aconteceu uma situação, né, evento, muita coisa acontecendo, tomada de decisão, e aí aconteceu uma coisa que me deixou irada ali. E aí eu falei, e não tinha a proporção da minha ira, não era correspondente à situação que eu precisava resolver. E aí eu irada, eu
tive que parar um pouco e falei assim, gente, mas de onde que tá vindo essa raiva? O que que tá acontecendo comigo? E aí que eu fui entender, elaborar para apaziguar. E aí, por que eu tô trazendo esse exemplo? Porque nem sempre vai ter momentos que a gente vai dar um freio para fazer essa análise. Então, as emoções, elas são sim gerenciadas, mas nem sempre a gente vai estar ali o tempo inteiro em alerta. O interessante é, quanto mais eu me preparo, quanto mais eu estou em processo de terapia, quanto mais eu estou olhando para essas questões, vão ser natural. Significa que eu vou estar, assim, 100% as emoções equilibradas e restabelecidas? Não, mas vai ficar cada vez mais saudável. Eu não discordo em nada, eu só acho também o seguinte: todo mundo quer uma desculpa para ficar emocionado. Todo mundo quer sempre aquela que ela fala, inclusive com doutoras aqui, né, as nossas notáveis. Ah, mas você tem que me entender. Então, assim, é compreensível, mas muitas vezes não aceitável, porque depois que acontece uma decisão. Eu ouço sempre essa frase, eu acho que ela aplica. Você não pode impedir um pássaro de pousar na sua cabeça. Não dá. Se ele quiser pousar, ele vai vir em cima do... Principalmente se você deitar para um piquenique e dormir durante umas 6 horas. Os urubus, eles vão acabar dando a voltinha em você lá para saber, né? Se morreu ou não. Mas você pode impedir de fazer um ninho na sua cabeça. Exatamente, Guilherme, que é uma coisa... Tem uma frase, mais ou menos assim, que fala sobre essa questão, sobre relacionamentos interpessoais, né? O que eu sinto, ela é 100% responsabilidade minha. Se o outro fez algo comigo, eu sou responsável em escolher o que eu sinto e como eu lido com essa situação. Legal. Eu posso sentir raiva da situação, mas se eu sentir raiva daquela pessoa é porque eu dei abertura e a situação aconteceu que fez com que eu gerasse aquele sentimento. E aí volta para a questão da autorresponsabilidade. Então, quanto mais nós somos responsáveis, assumimos a responsabilidade pelas nossas emoções, mais leve vai ficar, porque vai parar esse movimento de vítima, de que, você tem que me entender. Não, peraí, deixa eu me entender para lidar melhor com essa situação. Eu agora, na minha mente, eu fui lá no consultório da Jordana e da Gerlane, nossas notáveis de hoje, e ouvi alguém respondendo. Mas é a pessoa que faz e eu é que sou responsável? Sempre procurando um culpado. Sempre tem um culpado. Tem uma máxima para responder isso na psicologia. Acho que até de Sartre, não lembro aí, porque agora minha memória... Mas é assim, não importa o que fizeram conosco. O que importa é o como que eu vou lidar com isso. Isso é uma máxima de gente madura. Isso do outro fez, e por isso que eu agi assim, é imaturo, é vitimista. Exato. Tem isso na vida. Sim, eu vou até dar um exemplo pessoal. Vocês me ajudem a julgar a minha atitude naquela situação. Foi até o filho do pastor Eduardo, o querido Caleb, irmão da Eduarda, né? São uma benção. Aí o Calebinho, pequenininho, chegou em mim, eu falei, e aí, cara, beleza? Ele olhou pra mim e falou assim, seu cabeça de tomate. Aí eu comecei a rir, eu não sabia se eu achava bom ou ruim, né? Eu falei, será que é bom ser cabeça de tomate ou não? E é engraçado que a criança, na verdade, ela tá desenvolvendo um relacionamento e não sabe o que dizer. E eu lembro que eu fiquei pensando, já pensou se alguém perde a cabeça com uma criança porque foi chamado de cabeça de tomate? Essa é a questão, é a gestão emocional. Tem pessoas que são assim em outras situações. Então, talvez ninguém te chamou de cabeça de tomate. Mas chegou em você e falou assim, você é apressado, né? E você resolve pegar isso e fazer um mundo daquilo. O que estraga, Guilherme, é que a gente tem uma tendência a levar tudo pro lado pessoal. Se a gente consegue separar, e isso é gestão emocional, você separar o que é seu, o que é do outro. Falar, o cara é brincalhão, o cara é piadista. É uma criança. Tá tudo certo. Tomate é algo tão saudável. Todo brasileiro gosta de tomate e alface. Então, deixa eu agradecer todos vocês que estão conosco. Eu vou fazer uma coisa, então. Eu vou pedir às nossas notáveis para dizer o Instagram, para poder divulgá-las, para não ficarem, né, sem falar. E, claro, agradecer a participação. Querida Gerlane Moura, psicóloga, que tem aí a formação em terapia cognitivo-comportamental e terapia do esquema pelo Instituto Cognitivo Weiner, no Rio Grande do Sul. Muito obrigado pela participação. Obrigada, Guilherme. Bom, meu Instagram é @eugerlanemoura. Lá eu tenho nos destaques, inclusive, alguns materiais sobre regulação emocional, porque eu tenho um projeto, que eu não falei aqui, mas me lembrei agora,
Eu tenho um projeto que chama Coração de Pais, que é ensinar regulação emocional para os pais, para eles aprenderem e trabalhar com a criança e ensinar as crianças. E o outro projeto, que é o Florescer Feminino, é trabalhar o feminino das mulheres. E lá no meu Instagram tem muito conteúdo sobre esses temas. Que maravilha. Qual que é o Instagram? Gerlaine Moura. Gerlaine Moura. Muito obrigado, Gerlaine. Um forte abraço. Obrigado mesmo. Foi muito boa a conversa. E Jordana Ribeiro, que também está conosco, eu queria perguntar do evento. Vai acontecer sexta e sábado essa semana? Sexta e sábado, das 8 às 18, vão ser aí 20 horas de imersão para mulheres potencializarem, fortalecerem essa essência e alcançarem a autorrealização pessoal e profissional. Que maravilha. Uma pergunta, qual o maior desafio dentro de um evento desse que você percebe que as mulheres estão realmente precisando da ajuda? Autoestima. As mulheres, elas não conseguem perceber a mulher que elas são, a potência que elas são. Muitas dependentes emocionalmente, fazendo vários procedimentos estéticos, se sujeitando a vários relacionamentos por acreditar que elas vão ficar sozinhas e abandonadas. A sua fala, ela tá super alinhada com o momento, né? Eu acho que nós estamos acompanhando os noticiários, mais uma vítima, né, de procedimento estético. E tudo em busca de algo que às vezes nem precisava, né? As pessoas, acho que foi o comentário que eu ouvi. Eu estava do lado da televisão quando alguém ouviu a notícia e aí a pessoa soltou. Porque sabe aquela coisa que o pensamento foi tão forte que você comenta assim pro ar, pro vento, né? Ela falou assim, nossa, mas uma moça tão bonita nem precisava de procedimento estético. Então essa questão é real mesmo. E cada vez mais as pessoas estão mais vazias, Guilherme, se sentindo muito solitárias e buscando externamente aquilo que elas vão encontrar só dentro. E a proposta da imersão ametista é justamente para isso, para que elas possam acessar toda essa essência e perceber as mulheres que elas são realmente. Não tem problema fazer procedimento estético. A questão é quando se faz procedimento estético para o outro, em benefício ao outro, ao invés de ser algo muito consciente, muito maduro dela mesma. É aquele exagero, né? É claro que, assim, eu preciso dizer aqui, existe a necessidade de conhecer seu propósito. Quando você não sabe para onde você está indo, aí a vida é vazia. Exatamente. Aí a gente vai tentar preencher com coisas, com posse, com pessoas, com evento, com férias. Não, quando eu viajar para tal lugar, eu vou ser realizado. Quando eu tiver o carro tal, eu vou ser realizado. Quando eu conseguir vestir essa roupa, vou ser realizado. Quando na verdade está no propósito. Exato. E propósito geralmente é o manual, né? Você abre a caixinha, tem um manualzinho que fala para que serve. E no caso, o seu manual é do Criador. É quem te criou que sabe o seu propósito. Então nós precisamos encontrar o nosso Criador, precisamos conhecê-lo, precisamos saber de onde nós vimos, para onde a gente vai. E a Jordana está dizendo de um evento aqui, eu imagino que num período desse de férias é muito bom. Porque aí a pessoa está com a agenda mais livre, é mais fácil, né, Jordana? E tem esse momento de resgate, né? Da mulher poder colocar ali, deixar o marido cuidando dos filhos, ou a sogra, ou a mãe, para poder olhar para si mesma, porque enquanto essa mulher não olhar para si, eles não vão encontrar esse propósito. Você falou uma coisa muito forte e profunda, que às vezes passa batida, Guilherme, que é essa questão do propósito, sabe? Eu encontrei o meu propósito justamente nesse lugar onde mulheres estavam vazias, sem brilho, ali encolhidas, e ver essas mulheres transcendendo, né, alcançando esse brilho, identificando qual que é o propósito delas na vida, qual que é o lugar delas na vida, me move muito. Por isso, a ideia do evento, já estamos na 3ª edição da Imersão Ametista, e mulheres, assim, saem de um estado, eu costumo falar que é antes da imersão e depois da imersão a vida delas. Que legal. Porque elas saem de um estado onde elas estavam se sentindo perdidas, patinando, andando em círculo. Nossa, eu tenho um potencial gigante, mas eu não sei o que fazer, não sei como fazer. E depois da imersão ametista, elas têm muita clareza desse propósito, tem muito fortalecimento, elas entendem de fato para que elas veio, né? Para que elas vieram na vida, quem elas são. Então, são para mulheres que realmente querem se resgatar, querem, de fato, acessar esse potencial máximo mesmo. Entrar na saúde completa, né? Como um todo. Exato. Que maravilha. Então, Jordana, se alguém está nos ouvindo queira participar, como que faz? Basta acessar eventoametista.com.br. Perfeito. Eventoametista.com.br.
Ainda tem vagas, né? É bom perguntar. Nós temos aí, a gente está fechando a lista, a gente vai lá até isso, mas nós às estamos... vezes a gente fala aqui, o pessoal, falou, não tem nem lugar. Não tem. Mas nós estamos com aí as últimas 5 vagas disponíveis. Perfeito. Amanhã a gente já fecha a listagem para o credenciamento. Ótimo, que maravilha. Deixa eu agradecer de coração, Jordana Ribeiro, é mestre em psicologia clínica. Isso é na Espanha, eu não soube ler direito, você me perdoa. Clínica e de la Salud de la Universidade Europeia de Atlântico. Isso, na Espanha. É mestrado em Psicologia Clínica e da Saúde. Que legal. Justamente para essa integralidade do ser humano, né? Que legal. Lá, você teve que falar espanhol para poder, claro, né? Eu consegui a Tradução. ponte pela fundação, pela Funiber. Ótimo, que maravilha. Ainda Obrigado de tá coração, aí, ó. Jordana, e parabéns pela iniciativa. Né? Eu gosto muito dessa parte aqui, ó. Programação neurolinguística, porque a Bíblia diz que o poder está na palavra. Então, quando você diz, você dá poder ao que você está afirmando, né? Então, isso foi a palavra de Deus que ensinou, não foi, né, tão pouco aquela, como é que eles dizem? Lei da atração, né? O povo gosta de dar outros nomes para aquilo que já existia. E nós sabemos que, na verdade, o Criador fez tudo pela palavra. Então, muito legal Da mesmo. origem, né? E nós vamos conversando, claro, que muito breve eu espero que você volte aqui pra gente continuar falando disso, porque não chegamos nem na metade do que dá pra falar sobre esse assunto tão rico, né? Muito profundo. Muito profundo. Você tem algum Instagram pro pessoal te acompanhar, quem quiser seguir lá? Meu Instagram é Jordana Ribeiro PSI. Pronto. Você ouvinte da Vinha que tá participando aqui conosco, entra lá, eventoametista.com.br ou @Jordana Ribeiro PSI. Pronto. E você vai conseguir segui-la no Instagram. Muito obrigado, querida Jordana, e parabéns pela iniciativa. Sexta-feira começa. Sexta-feira, estamos aí. Muito obrigada aí a todos os ouvintes. Obrigada pelo convite, Guilherme. Estou à disposição de vocês. É uma alegria ter passado esses minutos aqui juntos para falar de algo tão importante como a gestão das emoções. Um abraço para Jordana, para Gerlaine, e ouvinte, você que está aqui, manda esse link para alguém que precisa ouvir esse programa. Eu tenho certeza que nós vamos nos organizando, as emoções vão sendo controladas e desarmando a bomba de cada dia, né? Como diz a frase, você viu algum leão por aí? É o meu. Foi o que eu não consegui matar, né? Mas matando um leão por dia. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Amanhã tem mais Mesa dos Notáveis. Eu te espero. Até lá. Tchau. De segunda a sexta-feira, a partir do 12:30. Informando e formando opinião. Você ouviu Mesa dos Notáveis. Oferecimento Dinastia Contábil. Otimizar ar-condicionado. Especializada em manutenção preventiva. Muito mais música. 91.9. Você quer tranquilidade jurídica nas informações contábeis de sua empresa? A Dinastia Contábil faz o seu planejamento tributário gratuito e você ainda conta com a possibilidade de redução de impostos de maneira legal. Faça o que você mais gosta e deixe a contabilidade de sua empresa conosco. Dinastia Contábil, fazer o seu negócio ser próspero. Entre em contato agora mesmo com um dos nossos contadores. 62-98158-8108. www.dinastiacontábil.com.br. CRC GO 001826O. Ei, já pensou em comprar roupa de grife com até 70% de desconto? Tommy Hilfiger, Reserva, Calvin Klein, Farm, Cantão, Skazi, Animale e muito mais. São mais de 15 grandes marcas para você aproveitar na Mercato Outlet. Peças masculinas, femininas e linha infantil, proporcionando para você a experiência de se vestir bem com preço incrível. 5 lojas em Goiânia, Avenida 136, na T63, T11, T2 e nossa mais nova loja no Shopping Passeio das Águas. Confira todos os modelos pelo Instagram, @Mercato_Multimarcas. Tudo o que você precisa na Mercato Multimarcas. É pra tocar a sua vida. Vinha FM. Ar-condicionado empoeirado e com mau cheiro, isso pode ser falta de manutenção e limpeza do